E aí pessoal, beleza? Hoje na nossa aula trataremos de lugar do crime, beleza? Olha só, hein? Matéria de grande relevância dentro do direito penal. Vamos lá. Para que seja aplicada, gente, a lei penal no espaço, visto ter se adotado o princípio da territorialidade temperada, né? Necessário se faz então, gente, identificar o lugar em que foi praticada a infração penal, tá certo? Então, com base nisso, a identificação do lugar do crime será feita então, tá? A depender de qual teoria foi adotada pelo ordenamento jurídico penal, legal? Então vamos atentar para essas teorias. Ora, entre as várias teorias que a doutrina penal apresenta, senhores, para a identificação do lugar do crime, destacam-se três, que consideramos as principais. Quais sejam elas, gente? Olha só. Teoria da atividade ou da ação. O que é essa teoria? Considera-se lugar do crime o da ação ou omissão, ou seja, o lugar da conduta, sendo irrelevante o resultado. Beleza? A segunda teoria é a teoria do resultado ou do evento. O que diz ela? Considera-se lugar do crime, certo? O da produção do resultado, sendo irrelevante o da conduta. Legal? Vamos para a terceira teoria, gente, que é chamada teoria mista ou da ubiquidade. Esta teoria reza o seguinte: considera-se lugar do crime tanto o da ação ou omissão, ou seja, tanto da conduta, quanto o do local da produção do resultado. Legal? Vamos lá. O Código Penal brasileiro, em seu artigo 6º, ele traz a seguinte redação, gente, ó. Considera-se praticado o crime no lugar em que ocorreu a ação ou omissão, no todo ou em parte, bem como onde se produziu ou deveria produzir-se o resultado. Legal? Esse é o que diz o Código Penal. Note-se então que esse Código Penal brasileiro, através desse dispositivo legal, ele adota a teoria mista ou da ubiquidade. A adoção dessa teoria, gente, é concetâneo do princípio da soberania entre os países, tá certo? Por isso adotada esta teoria. O objetivo do Código Penal brasileiro, gente, na adoção dessa teoria mista ou da ubiquidade, é de quê? Olha só, é de sanar as questões que envolverem, certo? Que envolverem os denominados crimes à distância ou de espaço máximo. Que crimes são esses? São delitos em que a conduta é praticada em um país, porém a produção de seu resultado se dá em outro. Trata-se aqui, gente, tá? Na resolução através da aplicação da lei penal cabível ao crime praticado no território de 2 ou mais países, beleza? Assim, vamos exemplificar isso aqui, senhores, olha só. A, que está no Brasil, em região de fronteira, tem uma discussão com B. E em meio à discussão, senhores, A desfere 3 facadas em B, com intenção de matá-lo, certo? B, diante dos ataques, sai correndo para fugir de A e entra em seu carro, atravessando a ponte da amizade para o Paraguai, legal? E neste território morre em virtude dos ferimentos causados por B, certo? Olha só, gente, nota-se que no exemplo acima citado, o crime inicia-se no Brasil e a produção do resultado se dá no Paraguai, beleza? Deste modo, gente, aplicando-se a teoria mista ou da ubiquidade, dispõe o artigo 6º do CP, tanto o Brasil, onde se deu a conduta, como o Paraguai, onde se produziu o resultado, poderá julgar o crime praticado, certo, gente?
visto que é considerado o lugar do crime tanto um país como o outro. Legal? Pegaram bem com esse exemplo? Observe-se, gente, que, sendo o caso de crime tentado, será considerado o lugar do crime tanto o local que se desenvolveram os atos de execução, quanto o de onde deveria se produzir tal resultado, beleza? No crime de tentativa, então. Aí você chega para mim, né, e me pergunta: professor, e as regras do Código de Processo Penal, professor? Como é que vai resolver isso? Como é que fica diante dessa regra do direito penal e processo penal? Então, gente, para sanarmos essa dúvida aí, vamos falar então da teoria do lugar do crime adotada pelo Código de Processo Penal. Beleza? Vamos lá, olha só, hein? O Código de Processo Penal brasileiro, ele adotou a teoria do resultado ou do evento. Legal? Conforme pode-se depreender, tá, do seu artigo 70, não é isso? Quando determina que a competência será, em regra, do lugar em que se consumar a infração penal. Beleza? Pode-se gerar dúvida, né, gente, quanto à teoria a ser aplicada, visto que a determinação do Código Penal é pela adoção da teoria mista ou da ubiquidade, né? Beleza, conforme o artigo 6º. Já o Código Penal já fala do resultado, o Código de Processo Penal. Então, gente, olha só. Vamos sanar isso aí. Não há, gente, qualquer conflito entre o Código Penal e o Código de Processo Penal em suas opções de adoção quanto à teoria do lugar do crime, tá? Não há qualquer confusão ou conflito. Por quê? Vou te explicar agora. Olha só. O que ocorre na verdade, gente, é que o Código Penal, no seu artigo 6º, tem o objetivo precípuo de disciplinar a competência no caso em que ocorrerem, senhores, olha aqui, crimes que envolvam o território brasileiro em relação a outros países, ou seja, o crime que se iniciar no Brasil e se consumar fora dele. Tá certo, gente? Ou vice-versa. Neste caso, então, é a aplicação da lei penal no espaço de países distintos, tratando-se deveras, né, de resolução de conflito internacional de jurisdição. Beleza? Tranquilo? Por quê? Por outro lado, no caso da regra do Código de Processo Penal, gente, trazida pelo artigo, né, a regra trazida pelo artigo 70, ela tem a finalidade de disciplinar a competência interna, envolvendo assim os territórios das comarcas no que tange a Justiça Estadual e a Justiça Federal. Legal? Sanamos isso aí? Trata-se de regular, então, as competências quando ocorrerem crimes que iniciam-se, tá, em uma cidade e produzem o seu resultado em outra cidade, mas dentro do mesmo país, ou seja, dentro do Brasil, e não fora dele. Certo, senhores? Então, olha só, gente. Neste caso, a competência será, em regra, do lugar em que se consumar a infração penal. Ou, se for caso de tentativa, será do lugar em que for praticado o último ato de execução. Beleza? Tá certo? Não esqueçamos que essa regra de processo penal, nós temos algumas exceções na competência para o seu processamento e julgamento. E essas exceções, elas vão funcionar como, gente? A depender do crime praticado. Tá certo, gente? Senhores, olha só, essas exceções, como ela tem uma complexidade muito grande e bem detalhada, que tem que ser, né, detalhada, essas exceções que nós temos aí no Código de Processo Penal quanto à competência, isso é um objeto, tá? Será objeto de outra aula, tá certo, gente? Essas exceções. Mas, para essa aula, vocês fixam então o quê? Qual é a regra do Código Penal e qual é a regra de competência, então, do Código de Processo Penal.
tá certo? E diferencia ali uma das outras e olha o objetivo de uma e o objetivo de outra e suas diferenças, conforme foi explicado aqui pela gente aqui, tá bom? Continue então acompanhando nossos vídeos que tem mais aulas bem interessantes para vocês. Mais aprofundamento, gente, não esqueça da nossa obra Direito Penal Parte Geral, tá certo? Pode entrar em contato conosco via Instagram, Luciano Félix _jurista, tá? Instagram, ou direto com a editora. Beleza, gente? Aguardo vocês na próxima aula, hein?